fé nos faz continuar e obedecer, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Você ter ali várias áreas da sua vida fluindo bem, caminhando bem, é importante? Claro que é. Mas o que é mais importante para Deus? É o resultado final? É a recompensa da sua vitória? É ver a tua força quando você se levanta diante de todos os problemas, diante de todas as crises, diante de todos os traumas, diante de todas as oposições para te fazer parar. E isso não é suficiente para te fazer parar. E você, apesar de naquela ocasião sentir medo, sentir insegurança, isso não consegue paralisar a sua fé, a sua força que te conduz até as vitórias. Coloque a sua mão no coração. Você está na casa do Senhor, aonde a palavra do Senhor nos ensina. Os seus olhos estão abertos, os seus ouvidos estão atentos à oração que é feita aqui, neste lugar. A palavra de Deus também nos assegura que todas as investidas, todos os ataques do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você está no lugar certo, porque você escolheu estar no lugar certo. Estar aqui nessa tarde de domingo é fruto de uma decisão. Nós podemos dizer que Deus ocupa o primeiro lugar de nossas vidas, e nós podemos demonstrar que Deus ocupa verdadeiramente o primeiro lugar de nossas vidas. E a qual forma de expressar isso no mundo espiritual você imagina que tem mais poder? A de falar que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, ou de organizar a sua agenda, ou de organizar as suas atribuições, os seus fazeres domésticos, para verdadeiramente estar na casa do Senhor? Estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, revela uma decisão quanto ao estilo de vida que você assumiu a partir de então. Estar na casa do Senhor é o resultado de um esforço, de um sacrifício ao qual você envia uma mensagem para o mundo espiritual de que estar aqui é mais importante do que qualquer outra agenda que possa existir no seu cotidiano. Não é o jogo, não é os trabalhos que ainda domésticos estão pendentes, a roupa que não passou, não lavou, a costura que não fez, né, os preparativos para a escola das crianças amanhã. Tudo isso é importante, mas o que é mais importante é estar na presença de Deus, recebendo direção, recebendo orientação, recebendo o favor de Deus, porque a Bíblia nos ensina, ela diz: mais vale um momento na casa do Senhor, recebendo a direção para a sua vida, do que 1000 anos em qualquer outro lugar, se dedicando a fazer qualquer outra coisa. Senhor, essas pessoas, meu Deus, estão aqui na tua presença. Pessoas estão presencialmente, outras estão conectadas pela transmissão. Ah, meu Pai, pessoas que pararam o que estavam fazendo para ouvir o Senhor falar. Espírito Santo, fala conosco nessa tarde. Recompensa, Senhor, estes que apresentam uma fé, meu Pai, genuína, uma fé verdadeira, uma fé de propósito. Que nesse 15º dia, meu Deus, desta jornada de fé de 52 dias, que nesse 15º dia, meu Pai,
essa pessoa, meu Deus, seja, meu Pai, fortalecida, que o Senhor possa colocar, meu Deus, a sua grandeza na mente dela, no coração dela, que o Senhor possa fazê-la e possa levá-la a sonhar, meu Pai, com a vida plena, completa, realizada, abundante, nas mais diversas áreas na vida dela. Que ela não saia daqui, meu Deus, de mãos vazias, mas que ao término desta reunião, meu Pai, ela tenha a certeza, a convicção, meu Pai, de que a fé, Espírito Santo, que ela tem, vai levar ela a vencer tudo, a romper com tudo, a se sobressair com tudo, meu Pai. Porque essa é a mensagem dessa tarde, meu Deus. A fé, meu Deus Todo-Poderoso, que nos traz resultados. A fé, meu Deus Todo-Poderoso, que nos leva a outro nível, a uma vida transformada, a uma vida nova, Senhor. Que essas pessoas, meu Deus, passem a te conhecer como ainda não o conheceram. Que essas pessoas, meu Pai, experimentem o que elas ainda não experimentaram, meu Pai. Eu entrego a direção deste culto nas tuas mãos, Espírito Santo. Que a partir de agora não saia uma palavra deste altar da minha boca, Senhor, que não seja do teu querer, da tua vontade. Nos revela, Senhor, os teus planos e os teus propósitos a cada uma dessas pessoas nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Repita assim comigo: a fé supera tudo. Supera ou não supera? Supera tudo. Hoje nós vamos escutar um testemunho extraordinário de que é muito claro isso, que a fé fez com que a pessoa superasse todas as dores, todos os machucados, todos os traumas, todas as tristezas, todos os medos, todos os abusos, todos os resultados ruins, todas as misérias, tudo aquilo que fez com que a vida dela estivesse em pedaços. Mas a fé, quando aplicada, mudou tudo na vida dela. E continua, o Senhor continua mudando e transformando a vida daqueles que creem. Eu coloquei aqui, repita assim comigo: fé nos faz continuar e obedecer, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Repita comigo: a alegria do Senhor não é ver a minha recompensa de vitória, mas a força que nasce em mim, que me conduz até a vitória. Isso é uma verdade. A saúde é importante para você? Claro que é. A sua vida financeira, profissional, estruturada e bem realizada, e você faturando, e você vivendo ali uma vida honrada, de conforto, é importante? Claro que é. Você ter ali várias áreas da sua vida fluindo bem, caminhando bem, é importante? Claro que é. Mas o que é mais importante para Deus? É o resultado final? É a recompensa da sua vitória? Não. É ver a tua força quando você se levanta diante de todos os problemas, diante de todas as crises, diante de todos os traumas, diante de todas as oposições para te fazer parar, e isso não é suficiente para te fazer parar. E você, apesar de naquela ocasião sentir medo, sentir insegurança, isso não consegue paralisar a sua fé. Isso não consegue manter você naquele mesmo lugar de ruína. Isso não é suficiente para manter você naqueles mesmos resultados negativos. Então, quando o Senhor vê a tua força nascendo e te conduzindo até a vitória, essa é a maior alegria do Senhor. Ele diz isso na sua palavra: a minha alegria não é ver a recompensa da sua vitória.
A minha alegria é ver o quê? A sua força que te conduz até as vitórias. Porque se você tem forças, oposições vão acontecer. Aliás, é promessa de Deus, você sabia? A Bíblia diz, no mundo tereis... É promessa de Deus você passar por aflições. É promessa de Deus você enfrentar aflições. Nós vamos enfrentar aflições, uns na área da saúde, outros na sentimental, outros no casamento, outro com os filhos, outros no profissional, outros no pessoal. Mas por quê, pastor? Porque o Senhor diz, no mundo tereis aflição, mas anima-te, alegra-te, tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também. Então, hoje o testemunho que nós vamos ouvir é de alguém que sofreu uma aflição pesadíssima, alguém que tinha ali todos os argumentos para fazer parte do grupo de pessoas que desceu à sepultura com as suas vidas destruídas, porque diariamente pessoas estão descendo à sepultura, estão morrendo todos os dias sem viver vitórias. Do dia que começaram destruídas, terminaram destruídas. E essa não é a palavra de Deus. O Senhor diz que no mundo tereis aflição, mas anima-te, porque você não vai terminar como o mundo e as pessoas lá fora terminam. Amém? Medo. O medo é um sentimento, não é? Quem acredita que medo aqui é pecado? Levanta a mão. Você acredita que o medo em algum momento é pecado? Então por que a Bíblia diz no livro de Apocalipse 21:8? Mas quanto aos medrosos, aos covardes, aos incrédulos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Então, o medo, ele é um sentimento. Mas quando ele passa a dominar a sua vida, quando ele passa a controlar a sua vida e te manter no lugar que você está, quando ele passa a decidir quando ele passa a definir as suas decisões, ele se torna um pecado. Porque a Bíblia diz que os medrosos e os covardes não herdarão o reino de Deus. Por quê, pastor? Porque no livro de 2 Timóteo 1,7, a Bíblia diz, o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Coloque aí, minha filha, 2 Timóteo 1,7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. O Espírito que vem do Senhor não é de medo, é de fortaleza. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor, na versão NTLH, e de domínio próprio, e nos torna prudentes. Então, o Espírito que vem de Deus não é de medo. Quem é que quer que você continue com medo? Quem é que quer que você continue inseguro? Quem é que quer que a sua vida seja controlada por esse sentimento? É o maligno. Porque ele sabe que o que vem de Deus não é um espírito de medo. Pelo contrário, é um espírito de poder, de autoridade, de controle, de autodomínio. Então, você vai ver que em diversas ocasiões, antes de Deus falar das recompensas, antes de Deus falar das promessas, Deus trabalhava o medo no coração daqueles que ele iria usar. Gideão estava com medo, escondido, malhando trigo no lagar. Simão estava com medo dentro do barco, antes de sair para andar sobre as águas. Abraão, você vai ver, que estava com medo de não viver aquilo que o Senhor havia dito e prometido para ele. Então, o Senhor, antes de reforçar, antes de trabalhar a sua promessa em nós, ele trabalha o medo. Por quê? Porque o medo paralisa. O medo impede de você ter atitudes de fé. O medo impede você de dar passos de fé. O medo faz com que você fique em casa ao invés de se levantar e lutar pela vida que o Senhor, o sonho que o Senhor colocou dentro de você. Então vamos lá. No livro de Gênesis, capítulo 15,
versículo 1, está escrito assim, ó. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse, repita comigo, Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo, e eu lhe darei uma grande recompensa. Ou seja, Abraão, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de projetar, não tenha medo de pedir, não tenha medo para viver a vida que eu disse que você viveria. Não tenha medo, não perca as esperanças, você vai ser grande, eu estou contigo, eu vou te proteger, você vai receber a resposta da sua oração, você vai ser recompensado, mas não tenha medo. Quando o Senhor levantou Josué para ser o sucessor de Moisés, a Bíblia diz que ele venceu 33 nações, e o Senhor disse ainda para ele assim, ó, você já é velho, e você já venceu 33 guerras, mas levante-se, porque há muito mais terras que você vai precisar conquistar. E aí, para isso, o Senhor falava constantemente para Josué, Josué, seja forte e medroso, seja forte e corajoso. Você vê isso diversas vezes, o Senhor trazendo Josué para esse espírito. Josué, seja forte e corajoso, você vai guerrear, você vai enfrentar gigantes, você vai enfrentar oposições, você vai enfrentar perseguições, você vai vencer, mas você não vai poder ter medo, você vai ter que ser corajoso, você vai ter que ter coragem, você vai ter que ter ousadia. E aqui o Senhor estava falando a mesma coisa para Abraão na época, na ocasião. Abraão, não tenha medo. Por que o Senhor estava dizendo isso? Porque nesse momento, a promessa de Deus parecia que estava contradizendo aquilo que ele estava vivendo. Porque se tinha passado aqui 10 anos e ele ainda não tinha o filho que o Senhor disse para ele que ele teria. Mas por quê, pastor Tadeu? Porque aqui a Bíblia explica, Abraão, não tenha esse medo. Havia o que ainda dentro de Abraão? Medo, insegurança de que o Senhor de repente não faria aquilo que prometeu fazer, porque havia se passado 10 anos e nada tinha acontecido. Então o Senhor precisava tirar essa criatura de dentro de Abraão. O Senhor precisava transformar Abraão em Abraão. E muitas vezes acontece isso comigo e com você. Enquanto aquilo que precisa sair de nossas vidas, aquilo que precisa sair da nossa mente, do nosso coração, enquanto isso não sai, nós somos o atraso dos planos de Deus nas nossas vidas. Nós atrasamos o milagre do Senhor nas nossas vidas. Quando o Senhor então disse para Abraão para ele não ter medo e confiar que ele seria recompensado, olha o que ele respondeu. Aqui ele revela o que havia dentro dele. Abraão respondeu, ó Senhor meu Deus, do que me vale as tuas recompensas se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Ou seja, ele já definiu como ia ser o futuro dele. Ah, Senhor, faz 10 anos que o Senhor falou que eu ia ser pai de multidões. Ele não tinha o entendimento, de que tal coisa não aconteceu porque ele ainda tinha medo, estava inseguro. E aqui ele já meio que dá ali a receita porque ele não estava vivendo esse milagre ainda. Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. É como se ele tivesse definido. Olha, Senhor, eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso, mas nessa questão aqui, o meu herdeiro não vai ser meu filho, vai ser Eliezer. Ele tinha aceitado, ele tinha acatado essa situação. E esse não era o tipo de homem, esse não era o tipo de espírito que Deus precisava levantar para ser o pai da fé.
Então o Senhor precisava trabalhar essa área na vida dele. E ele ainda ali insistindo: tu não me destes filho, no versículo 3. E por isso, um dos meus empregados nascidos na minha casa é que será o meu herdeiro. É como se você marcasse uma agenda comigo e falasse: pastor Tadeu, eu sei que Deus é grande, Deus é todo poderoso, mas não tem jeito de mudar meu filho, não tem jeito de mudar minha filha, não tem jeito de eu ser curado dessa enfermidade, porque é uma doença crônica, não tem jeito do meu casamento ser restaurado, porque aquele homem, nem Deus pode mudar aquele homem, nem Deus pode mudar aquela mulher. Não tem jeito, pastor, a minha empresa está falida, não tem jeito, pastor, o que eu ganho, eu não consigo colocar nesse projeto aqui uma casa honrada, um carro honrado, colocar aqui que eu quero minhas crianças na escola particular, eu não tenho renda para isso. Não. Aí a pessoa, ela decreta. A pessoa, ela limita, a pessoa, ela define como é que vai continuar sendo a vida dela. E foi exatamente o que Abrão falou para o Senhor. É por isso que um dos meus empregados, nascidos na minha casa, vai ser o meu herdeiro, porque eu ainda não tenho filho, então vai ser ele. Aí repita comigo o seguinte, no versículo 4. Repita assim: então o Senhor, o que está escrito aí? Falou de novo. O Espírito Santo está falando de novo. Não é assim que você vai terminar. Não é nesse prejuízo que você vai ficar. Não é com essa vida familiar, sentimental, financeira, profissional, na saúde ali em ruína, fragilizada, que você vai permanecer. Não é desse jeito que você vai estar. Não foi para isso que eu te trouxe à existência. Quando o Senhor viu o caminho, a direção dos pensamentos e dos sentimentos de Abrão, repita comigo: Deus teve que confrontar a visão pequena, limitada de Abrão. E não é o que acontece com muita gente. O Senhor tem que, hora e mexe, estar confrontando você. O Senhor tem que fazer o que ele fez aqui. Aí o Senhor, então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não este seu empregado Eliezer. Abrão, você esqueceu do que eu te prometi? Você esqueceu do que você vai viver? Não é este o final da sua vida, não é dessa forma que você vai terminar. Então eu vou te lembrar de novo a vida que eu defini para você. A vida que eu defini para você não é essa. Estava escrito aqui, ó: não será o seu empregado Eliezer o seu herdeiro. A vida o futuro que eu tenho para você não é esse. Força, coragem, levante-se no espírito, creia, confia. Você não pode perder as esperanças. E você acha que hoje não tem gente que está em situação parecida como essa aqui de Abrão, nesse momento, perdendo as esperanças? Ah, eu já estou velho. Ele estava velho. Perdi a esperança de ser feliz. Ah, eu já estou velho. Eu já passei do tempo. Às vezes nem é velho de idade. Por exemplo, para um jogador, 36 anos é velho, né? De repente a pessoa se sente velho para fazer uma faculdade, se sente velho para fazer um curso, se sente velho para abrir uma empresa. É verdade ou não é? Se sente velho para casar, se sente velho para tudo. Perde as esperanças. Eu já estou velho para viver essa alegria. Eu já estou velho para ir conhecer outro país. Já passou, acho que do meu tempo de andar de avião, de fazer isso, de viver aquilo. Tem pessoas que Deus precisa fazer o que fez aqui com Abrão. Não vai ser assim que você vai terminar.
Então eu vou te lembrar de novo eu vou te lembrar o que eu tenho para você. O que eu tenho para você não é doença, é saúde, não é tristeza, é alegria, não é problemas, crises, é realização, não é sofrimento, é felicidade. Não é uma vida pequena, miserável, mas é uma vida plena, completa, abundante. Não é dor, mas é alívio. É isso que eu tenho para você, então eu vou te lembrar de novo. Então, essa passagem, essa mensagem revela Deus confrontando a visão limitada de Abrão. E ele faz isso comigo e com você. Ô, Tadeu, pensa mais, você está pensando pequeno. Quantas vezes eu já me peguei dessa forma? Eu, quando cheguei no Ministério Mudança de Vida, eu já contei isso para vocês, eu cheguei como muitos de vocês chegam, com a vida destruída, arruinada, os dentes tortos, andando a pé, sem sonhos. Eu lembro que a humilhação, a vergonha era tanta que o meu sonho era ter uma Brasília, né, com aqueles parafusos niquilados assim no pneu, sabe? Ali da roda. Para mim, uma Brasília com aqueles parafusos niquilados era o meu sonho. Se eu conseguisse um dia alcançar aquilo, eu ia ser realizado. Eu cheguei assim. Olha que cabeça, que mentalidade pequena. Aí quando eu vi no altar o que Deus estava fazendo na vida das pessoas, eu falei, pera um pouquinho. E a gente vai escutar um testemunho nesse sentido, né? A pessoa vai falar, quando eu vi o que Deus fez na vida da minha filha, pera um pouquinho, fez na vida dela, vai fazer na minha também. Né? Resolveu a vida dela, agora vai resolver a vida também. A minha vida também, vou orar para resolver a minha também. E é assim, não é? E é assim, quando eu comecei a ver o que Deus estava fazendo na vida das pessoas, eu meio que parei assim e falei, rapaz, tantos anos, esse poder disponível, e eu aqui vivendo, né, essa vida apertada, vou ajustar minha vida ao que está sendo ensinado e eu vou viver aquilo que essas pessoas estão vivendo. Porque eu não quero... Porque quando você experimenta aquilo que é bom, você não quer voltar para trás, né? Você não quer mais voltar para aquele lugar, porque você experimentou o que é bom. Então foi esse ensinamento, foi esse confronto que Deus precisou fazer com Abrão e que de repente nessa tarde está fazendo com todos nós. Você está pensando pequeno demais. Você está aceitando o que não é para aceitar. Você está permitindo ocupar sua mente e seu coração aquilo que é pequeno demais. Qual que é a palavra, igreja, para esse ano? Pense grande. Você vai ouvir um novo som, e é um som ruim? É um som alegre, é promessa. Eu não vou terminar 2026 sem ouvir esse novo som, porque eu vou pensar grande, eu estou projetando coisas grandes. E aí, quando Deus percebeu que a visão de Abrão estava muito pequena, ele fez aqui no versículo 5, ó. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas se você puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Ou seja, Abrão, o que você está vendo é pequeno demais, é limitado demais. Você não está vendo tudo que eu estou falando, você não está vendo. Então, saia para fora dessa tenda, saia para fora desse mundinho, saia para fora deste problema e olhe de uma forma maior, macro, veja o poder de Deus e não foque apenas no problema. E no versículo 6 diz, Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Por que o Senhor o aceitou? Porque ele creu. Dentro da tenda, Abraão via paredes, do lado de fora ele via estrelas. Então muitas pessoas estão vivendo dentro dessa tenda mental no dia de hoje.
Eu coloquei aqui, as pessoas acordam pensando no problema, as pessoas levantam pensando no problema, as pessoas trabalham pensando no problema, as pessoas vão para a cama dormir pensando no problema, pouco a pouco começam a acreditar que a vida inteira dela se resume a essa crise, a esse problema, a essa circunstância, a essa situação que ela vive. Mas Deus nos diz nessa tarde, você não deve temer, porque não é assim que você vai terminar. Não tenha medo, Abrão. Não tenha medo, Tadeu. Não tenha medo, Ministério Mudança de Vida. Pense grande, saia para fora, olhe para as estrelas. Deus vai realizar aquilo que está no seu coração. Em Salmos 37:4, você tem aí, minha filha? Diz assim, ó: a sua felicidade está no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Olha lá, a sua felicidade está no Senhor. E Ele dará o que seu coração deseja. É Deus que quer cumprir com o desejo do seu coração. Você projetou? Sim ou não? Quem é que quer te ajudar? Quem é que quer te dar o prazer, a alegria, a vitória de você viver o que você projetou aqui? É o teu marido? É a tua esposa? É o teu vizinho? É o teu colega de trabalho? É quem? O que está escrito na palavra? É Deus. Meu amigo, você e Deus é a maioria. Você não precisa da ajuda de mais ninguém. Você não precisa ter acesso ao melhor tratamento, ao melhor médico, ao melhor convênio, ao melhor hospital. Porque é Deus quem quer dar alegria do seu coração. Para isso ele precisa encontrar a fé. Porque ele diz aqui no versículo 6, Abraão creu em Deus, então o Senhor por isso o aceitou. Por isso que Deus se manifestou na vida dele. Porque o Senhor viu que ele creu, que ele confiou. E é assim que acontece nas nossas vidas, no dia a dia. No capítulo 16, diz assim, ó. Repita assim comigo. Depois de tudo o que o Senhor havia revelado a Abrão, ele trocou o propósito por uma proposta. E isso atrasou a sua vida em 13 anos. Acontece nos dias de hoje, pastor Tadeu? Acontece. Você está aqui na igreja, recebendo a direção, recebendo a orientação, Deus falando com você aqui na palavra, na oração, no louvor, te dá a revelação em sonhos, fala com você no programa Mudança de Vida da Bispa. Depois de tudo que ele falou, você vai lá e faz a lambança, né? Eu e você, né? Muitas vezes vamos lá e fazemos a lambança de tentar resolver a coisa da forma natural, humana, no nosso esforço. E todas as vezes que nós agimos assim, o que nós fazemos, pastor Tadeu? Nós atrasamos os planos de Deus na nossa vida. Então você leu comigo que Abraão ficou 10 anos sem ter o filho depois que ele recebeu a promessa, porque ele ainda andava com medo. E aí quando o Senhor foi falar com ele, falou, eu sou contigo, eu te protejo, grande é a sua recompensa. Ele falou, que nada, o meu final vai ser Eliezer, o meu empregado que vai ser o meu filho. Aí Deus teve que lembrá-lo de novo, não, olha só, por isso que você está desse jeito, Abraão. É por conta dessa mentalidade. É por conta desse estilo de vida. É por conta desse padrão de pensamento que você continua sem a tua promessa. Então, de novo, eu vou reforçar como é que vai ser o seu fim. E o seu fim não vai ser esse. Andar com medo e esperando que Eliezer seja o seu herdeiro. Que não é essa a vida que eu tenho para você. E aí ele creu. Não, Senhor, eu alinho minha vida novamente aqui com a tua promessa, eu creio e vamos seguir em frente. Mas foi da boca para fora. Porque aqui no capítulo 16, logo depois de tudo isso que Deus falou com ele, diz assim, ó, Sarai,
a mulher de Abrão, não tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava e talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. A bispa estava trazendo um ponto muito interessante nessa manhã, que ela disse assim: se Sara sabia que ela não estava tendo filhos porque alguma área da vida dela estava ainda desalinhada com Deus e era por isso que Deus não permitia ela ter filhos, então ela tinha que ter esse entendimento: ó, se Deus não permite que eu tenha filhos, eu não vou tentar ter filhos de outra forma. Se Deus não trabalhou essa área da minha vida porque eu ainda não dei uma resposta que Ele está aguardando que eu dê, eu não vou tentar burlar a Deus, eu não vou tentar resolver aqui a minha vontade, a minha necessidade do jeito humano de ser. Se Deus falou que vai me curar, se Deus falou que vai me prosperar, se Deus falou que eu vou viver um casamento dos sonhos, se Deus falou que eu vou ter filhos maravilhosos, abençoados, eu não vou tentar fazer outro caminho. Isso é loucura, eu não vou tentar seguir por outro caminho, eu não vou tentar fazer as coisas do meu jeito. Mas ela tentou fazer as coisas do jeito dela. E aí, continuando, o que a Bíblia diz? Abrão concordou com o plano de Sarai. Abrão trocou o propósito por uma solução humana. No versículo 3, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já se fazia, o que está escrito? 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Isso atrasou a vida de Abrão, e você vai ler comigo, em mais 13 anos. Por que, pastor, que ele estava ali esperando 10 anos o milagre dele acontecer? Exatamente por isso. Coisas que deviam sair dele, a resposta que ele tinha que dar a Deus, ele ainda não estava dando. Ele concordou com o plano de Sarai, mesmo depois de 10 anos que Deus vinha ali falando com ele, que Deus vinha ali se revelando a ele, que Deus vinha ali se mostrando amigo dele. E aí eu estava pensando, quanto tempo você tem de ministério, mudança de vida na caminhada com Jesus? Uns têm 5, outros têm 10, outros têm 15. Essa passagem nos traz o seguinte entendimento. Depois de 10 anos caminhando com Deus, tendo um relacionamento com Deus, falando com Deus, Abrão tomou um caminho diferente do de Deus. Isso serve como um alerta para todos nós. Pode ser que você tenha 10 anos de caminhada com Jesus dentro do Ministério Mudança de Vida. E se você não se atentar em confiar naquilo que Deus revelou a você, você vai ser a pessoa que vai atrasar os planos de Deus na sua vida. Não é problema, não é culpa do ministério, não é falta de oração, não é Deus que esqueceu de você, é você mesmo. Abrão tinha mais de 10 anos de caminhada com o Senhor em Canaã, desde que ele tinha saído lá de Ur dos Caldeus. 10 anos ali, Deus dando direção, orientação, e ele ainda continuando, cometendo decisões erradas. No versículo 4, Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar e agir, com desprezo para Sarai, sua dona. E aí você vai ver no versículo 8, Sarai fugiu, da presença de Sarai, não, Agar fugiu da presença de Sarai, e aí o Senhor disse para ela que ela teria que voltar. No versículo 9 diz, então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. Então pode ser que alguém aqui nessa tarde ou na transmissão,
depois de longos anos de caminhada com Jesus, está tomando decisões erradas, decisões na carne, decisões humanas. E o Espírito Santo de Deus está te dizendo, se você quiser voltar para os planos e os propósitos de Deus, se você quiser viver os planos e os propósitos de Deus, você vai ter que voltar. Voltar às práticas do primeiro amor. Voltar às práticas de quando você aceitou Jesus. Voltar às práticas do seu compromisso com Deus. Voltar às práticas da tua posição que você tinha dentro da igreja, dentro do ministério. Voltar à prática de ser uma pessoa frutífera para o reino, de ser um provedor para o reino, de ser um alicerce para o reino. Você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar a ser aquela pessoa bondosa. Você vai ter que voltar a ser aquela pessoa compromissada. Você vai ter que voltar a ser aquela pessoa que dava passos de fé. Você vai ter que voltar ao primeiro amor. Tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Olha onde você caiu. Se recomponha, levante-se, porque você vai ter que voltar. Senão você não vai viver o que Deus criou para você viver. Poderoso, não é? Muita gente fugindo, igual Agar estava fugindo, mas vai ter que voltar. No 16, Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. No 17, quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim na maior parte das coisas. Coloca aí, minha filha, está escrito assim? Seja obediente a mim em tudo. Qual que é a área da sua vida que falta você obedecer a Deus? No capítulo 16, versículo 16, Abraão tinha 86 anos quando o resultado daquela atitude da carne, Ismael nasceu. E o Senhor voltou a falar com ele, segundo o relato da Bíblia, com 99 anos. E aí o Senhor, quando voltou a falar com ele, disse assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que te prometeu, queria te fazer pai, herdeiro, e que ainda tem o poder para isso. Viva uma vida de comunhão comigo e obedeça a mim em tudo. E não do jeito que você está vivendo. E não tendo Ismael. Eu não planejei Ismael na sua vida, Abrão. Eu não planejei Agar na sua vida, Abrão. Eu não estava nos meus planos você adquirir esse problemão na sua vida. Não estava nos meus planos, agora você está atrasando meus planos. Você foi se envolver com Agar, Abrão. Você foi gerar Ismael, Abrão. Olha o problema que você está trazendo para a sua vida. E o Senhor ficou 13 anos sem falar com ele. E quando voltou a falar, se revelou dessa forma. Escuta aqui. Se você não aprendeu, então aprenda. Eu sou o Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo, você só tem a ganhar. Seja obediente a mim em tudo, que você vai viver recompensas, mas me obedeça em tudo. Não viva do seu jeito, mas do jeito que eu te digo para você viver, do jeito que eu te oriento, do jeito que eu te ensino, no jeito que eu te ordenei. E é assim, né? Isso aqui é o manual de quem? Do fabricante. É ou não é? É o manual do fabricante. Ninguém tem uma orientação de vida melhor para a gente do que aquele que nos criou, do que aquele que nos trouxe à existência. Siga o manual do fabricante. Está aqui, ó. É o que ele disse para Abraão. Eu sou o Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo. Seja obediente a mim em tudo. E aí o Senhor volta a fazer uma aliança com ele. E no capítulo 17, versículo 20, 21, 22. Vamos ler o 21 também. Diz assim, ó: a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho,
que Sara dará à luz nesta época no ano que vem. Chegou aí, ó. Chegou o momento dele ser abençoado. Deus marcou na gente, falou, vai ser o ano que vem. Vai ser esse ano, vai ser nesse momento. Daqui a 9 meses, o seu filho vai nascer. No 22, quando Deus acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Repita todos comigo. Olha por que agora veio Isaac. Naquele mesmo dia, repete aí, naquele mesmo dia, Abraão fez conforme Deus havia mandado. Talvez se eu fechasse a Bíblia agora, a mensagem para essa tarde já tinha sido concluída. Quando Deus acabou de falar com Abraão, naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia ordenado. Por isso que veio Isaac. Naquele mesmo dia, ele entendeu que não adiantava ele tomar outras decisões ou outras atitudes, senão aquela que Deus o havia mandado tomar. De repente você está tentando ter êxito e sucesso, de repente você está tentando ser bem-sucedido na vida sentimental, no casamento, na profissional, na ministerial, fazendo aquilo que você entende que deve fazer, fazendo aquilo do seu jeito, fazendo aquilo como o mundo aí fora faz, como o padrão do mundo aí fora faz, e não é assim. Não é agindo de forma natural, não é agindo de forma humana, não é cedendo ao padrão de vida humano. Abraão foi tentar ter com Agar e Sara o filho que era um filho espiritual, que era uma recompensa espiritual. Ele foi tentar ter aquela recompensa da forma natural. E não tinha como dar certo. E na vida de muitos casamentos, muitas empresas, muitos projetos, não tem como dar certo se o espiritual não conduzir. Todas as vezes que o Ministério Mudança de Vida levanta um projeto, qual que é a primeira área que a gente preenche? É o espiritual. Por quê, pastor Tadeu? Porque se o espiritual não estiver bem, nada vai estar bem. Espiritual mal, tudo vai mal. Espiritual bom, bem, tudo vai bem. A sua vida, e olha, receba isso com amor. A minha vida, a sua vida, ela é o reflexo do espiritual. É verdade, ela é o reflexo do espiritual. Então, se você quer viver mudanças, primeiro você tem que mudar no plano espiritual. Quando Deus deu a vitória para Daniel, acerca daquilo que ele estava orando, pedindo, a vitória estava dada no céu e estava chegando a ele. Aí a Bíblia diz que Satanás se colocou no caminho. Então, no mundo espiritual, a vitória já tinha sido liberada, mas precisou dele permanecer orando, jejuando, clamando, até a vitória ser materializada aqui no plano físico. E aí ele viveu o que Deus tinha para ele. Vamos abrir aqui em João 2, 6 e 7. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu e escutou o meu clamor. Maravilhoso, né? Bom, em João 2, no 6 diz assim, ó. Ali perto, isso está falando de Jesus naquele casamento de Caná, onde ele transformou a água em vinho. No versículo 6, ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Então eu fiz uma mediana, coloca aí minha filha. João 2, 6 e 7. Eu fiz uma média, se alguns cabiam 80 litros e outros 120 litros, eu fiz uma média de 100 litros. Todos de acordo? Uma média de 100 litros. João 2, 6, 7. No versículo 7.
Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. É uma ordem simples, não é? E então eles encheram até a boca. Olha aqui para mim. Se você pegar 6 potes e dividir por 100, né? A gente tem aí, e multiplicar por 100, a gente tem aí 600, é isso? 600 ou 6.000? 600 litros de água. Você acha que na casa dessa pessoa tinha uma torneira lá? Tinha uma mangueira do bombeiro para encher essas 6 talhas de 100 litros, que dá 600 litros? Tinha? Ah, tem que encher essas 6 talhas de água aí, ó, até a boca. 600 litros, cada uma delas cabe de 80 a 120. Pelo menos 100 litros de água. Bora, cadê a água? Tinha torneira? Tinha um poço artesiano naquela casa? Sim ou não? Não. O que eles tiveram que fazer? Pegar o baldinho e ir atrás de 600 litros de água. E eu fui fazer uma pesquisa de quanto que cabia nesse balde que era daquela época. Um balde daquela época que era usado nos poços, na época de Jesus, cabia 10 litros. Um jarro, um cântaro, cabia 15 litros. Então, esses funcionários do dirigente da festa, quando receberam a ordem de Jesus, eles deram 60 viagens para conseguir encher os 6 potes de 100 litros. 60 viagens. A festa rolando e esses camaradas igual louco. E eu não sei se o poço mais próximo era perto da casa onde estava havendo o casamento. Porque certamente foi em algum poço público ali, né? Da região e tal. Eu não sei nem se era perto ou longe. Eu sei que foram 60 viagens. Porque 60 vezes 10 dá os 600 litros para encher os 6 potes para transformar a água em vinho. Então, eu coloquei aqui, Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles o encheram até a boca. O milagre começou quando os empregados obedeceram uma ordem simples. Olha só. Eu realizo milagres, mas vocês preparam os potes. Eu vou transformar a água em vinho, mas vocês vão buscar 60 baldes de água. Essa é a parte de vocês. Essa é a grande lição de fé. Nós fazemos o que nós conseguimos, o que nós podemos. E aquilo que eu posso fazer, aquilo que é da minha alçada a fazer, Deus não vai fazer por mim. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus para que Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer. O dirigente da festa podia transformar a água em vinho? Não. Os empregados da festa podiam transformar a água em vinho? Não, mas Jesus podia. Só que Jesus deu a ordem: eu vou transformar a água em vinho, mas vocês vão fazer também uma parte, porque vocês são agentes de milagre. Vocês vão ter que ter a fé e ir buscar 600 litros d'água no balde, porque aqui não tem poço artesiano. No balde, porque aqui não tem uma torneira como chama a empresa aqui em São Paulo de água? Sabesp, aqui não tem a Sabesp. Vocês vão ter que arrumar 60 baldes d'água para encher esses 6 potes. E essa foi a parte que lhes coube. Eu e você não realizamos milagres, mas nós podemos encher os potes para Deus realizar o milagre. Nós podemos criar a condição, nós podemos criar ali a atmosfera, o ambiente para Deus agir. E foi isso que esses empregados fizeram. Acataram as ordens do Senhor, fizeram tudo o que o Senhor mandou e o milagre aconteceu. O sobrenatural de Deus nasce de atos de obediência que muitas vezes podem parecer simples aos seus olhos. Vá buscar água, meu filho, que eu vou fazer algo sobrenatural aqui.
O sobrenatural, o milagre, não é recompensa da capacidade humana, mas é a resposta de Deus a uma obediência sincera. Eu vou transformar a água em vinho, e não vai ser pela sua capacidade, criados e dirigentes, mas vai ser pela obediência, pelo confiar de cada um de vocês. Repita assim comigo: toda grande intervenção de Deus é precedida por alguém que decidiu obedecer, mesmo quando a ordem parecia simples demais. Então, todas as vezes que Deus foi lá e promoveu uma intervenção, foi resultado de alguém que obedeceu de forma radical. Imagina só, né? Você obedece de forma radical e o Senhor olhando lá do alto, mas que rapaz, mas que mulher, tinha tudo para retroceder, voltar para trás, multidões no lugar dela, teria já cedido, teria já entregue o cargo, teria já desanimado, parado, mas ela não. Aí o Senhor vai e intervém. Então eu coloquei aqui algumas passagens, eu vou chamar em 10 minutos, prometo, o testemunho. Em João 14:15 diz assim, ó, o Senhor falando: se vocês me amam, vocês me obedecem. Se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. João 14:15. Então eu coloquei aqui algumas ordens simples que muitas vezes nós precisamos cumprir para que Deus manifeste o milagre, o poder dele em nossa vida. Aqui ele deu uma ordem simples. Ele disse: encham os potes de água. E os potes de água foram enchidos. Qual que é a ordem simples que desse altar você já ouviu de Deus para você? Eu creio, eu tenho certeza que o Senhor já te orientou e já te instruiu você colocar em ordem diversas áreas na sua vida. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu já escutei. Tadeu, atenção para determinada área da sua vida. Tadeu, atenção para esse tipo de pensamento. Tadeu, você viu que tipo de conversa você estava tendo com a sua esposa ontem? Tadeu, você está percebendo que tipo de comportamento você está permitindo dos seus filhos dentro da sua casa? Então, você precisa receber, quando o Espírito Santo fala com você do altar, ainda que possa parecer uma bobagem. Mas isso é uma bobagem. Isso não tem poder de atrasar a minha vida. Isso não tem poder de impedir os planos de Deus na minha vida. Tem. Não tenha como bobagem aquilo que para Deus não é bobagem. Entendeu? O Senhor deu uma ordem simples: enche esses potes de água. E os potes de água foram enchidos até a boca. Fizeram a ordem completa. E não encheram as talhas até o meio, não. Encheram até onde? Até o talo, até a boca. Tudo que você for fazer para Deus, faça o seu melhor. É maravilhoso, né? A Bíblia tem mais de 2000 anos e é mais atual do que, como diz Billy Graham, o jornal de amanhã. Não tem o que seja mais atual do que a Bíblia. Bom, então vamos lá. Senhor, aqui o Senhor deu uma ordem simples para aqueles empregados, para aqueles funcionários do dirigente. Eles cumpriram com a ordem simples. Tem alguma coisa na minha vida que eu não estou cumprindo? Qual que são as ordens simples que o Senhor determina para que a minha vida flua? Então eu coloquei aqui, João 14:15, se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. Em Lucas 6:37 diz assim, ó: perdoe e serão perdoados. Não perdoe e o vosso Pai no céu, o que diz? O que diz, igreja? Não vos perdoarão. Agora, reflita aqui comigo. Se você tem ali uma pendência, de repente com sogro, sogra, genro, nora, cunhado, vizinho, primo, irmão, irmã, algum irmão da igreja, algum colega de trabalho, alguma pessoa lá do seu convívio, do seu prédio, síndico. Se você não perdoar essa pessoa, meu amigo,
A Bíblia ela diz que o Senhor não perdoará você. Isso é sério? Parece uma bobagem? Eu não vou para o céu porque eu não perdoei meu síndico? Não vou para o céu porque eu não me acertei, não estou em paz com aquele meu colega de trabalho que era um cão? Não vou para o céu porque aquele meu ex-marido, nem sei onde ele está hoje, e a última vez que nós nos falamos, nós brigamos e nunca mais nos falamos, e eu nunca mais tive a oportunidade de me retratar? Não vou para o céu? Está escrito. A Bíblia diz, estejam em paz com todos, sem a qual não vai ver a face de Deus. Então, parece uma bobagem? Parece. Você consegue acertar isso, fazer isso? Igual os empregados encheram os potes de água? Consigo, pastor. Então vai e faça. Vai e faça. Honra seu pai e sua mãe, para que tudo te ocorra bem e o Senhor prolongue os seus dias sobre a terra. De repente, você está cuidando de muitas coisas, mas não tem sido um bom filho, uma boa filha. E a Bíblia diz que as coisas não vão ocorrer bem na sua vida. E você não vai ter uma vida longa se você não souber ser um bom filho. Mas, pastor, o senhor não sabe o pai que eu tive, a mãe que eu tive. Você está vivo? Tô. Eles não fizeram aborto? Não. Então eles te deram uma chance de você viver, não te deu? Me deram. Então vai lá e seja a luz na vida deles. Porque a gente não vai cobrar vida de quem está morto. É você que é a luz, é você que é o sal. Então vai lá, seja bênção na vida do seu pai, seja bênção na vida da sua mãe. Mesmo que eles não tenham sido um pai e uma mãe perfeita ou presente, vão lá e faça por eles aquilo que é do cristão fazer, aquilo que quem é cidadão do céu faria, porque Jesus fez por mim e por você aquilo que eu e você não merecíamos. Eu não merecia, você não merecia. E ele foi lá na cruz, no seu lugar e no meu lugar. Você, se for alguém que vive em guerra com seu pai e com a sua mãe, você não vai ter uma vida frutífera. Não vai. Mais cedo ou mais tarde, o negócio vai zangar para o teu lado. Pode esperar, é palavra de Deus. No 3, pedir perdão, Mateus 5, 23, 24. Se você se lembrar que tem alguma pendência contra o seu irmão, vá primeiro fazer as pazes com ele e só depois venha e apresente a sua oferta ao Senhor. Olha aqui, você está aqui no Ministério Mudança de Vida, você está aqui no projeto dos 52 dias de fé de Neemias, e aí o Espírito Santo e você fala assim, eu vou fazer uma oferta de gratidão, vou fazer uma oferta para chamar a atenção de Deus. Você vai, se prepara, se organiza, consegue o recurso e faz. Se você se lembrar que tem uma pendência contra alguém, se você está, como diz aí fora, né? Se você está de mal de alguém, se você não está olhando na cara de alguém, se você não está conversando com alguém, porque você está magoado, porque você ficou sentido, ainda que não seja você a pessoa que foi quem causou o problema, mas vai lá e se acerta, sabe por quê? O seu ministério trava, a sua vida financeira trava, a sua felicidade trava. Você não vai viver uma vida realizada e completa enquanto você não agir como o Senhor nos ensinou para agir. Está aqui, é mandamento. Se vocês me amam, vocês me obedecem. Então o que eu preciso obedecer, Senhor? Se você se lembra que tem uma pendência contra um do seu irmão, vá primeiro lá fazer as pazes com ele. Depois você vem aqui e apresente as suas ofertas. Depois você vem aqui e me adore. Depois você vem aqui e me louve. Não adianta você estar aqui levantando a mão, me adorando e estar lá brigado com o meio mundo. Brigado com o teu colega de trabalho, desejando mal para o seu chefe, né? Brigado lá com os irmãos de outra igreja, falando mal de outras igrejas. Não é assim. Que Deus abençoe. Amar quem é difícil amar. Mateus 5,44. Ame os seus inimigos e orem por eles. É fácil amar quem te trata bem, né? A Bíblia diz que até o
os ímpios fazem bem àqueles que lhe fazem bem. Até os ímpios tratam bem aqueles que lhe tratam bem. Então, qualquer pessoa sem o Espírito Santo pode fazer algo bom por aquele que também foi bom para ele. Mas quem tem o Espírito de Deus, ele trata o mal com bem. Ele trata ali a injustiça com honra. Faça a sua parte. E você vai ver que quem vai te justificar é Deus. Abandonar a velha criatura, o velho homem. Em Efésios 4,17 diz: não vivam mais como os pagãos, como os ímpios, pois a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá. Abandone o velho homem, a velha criatura. Quando eu cheguei na igreja, eu era uma pessoa de festa de peão. Eu cheguei a montar em boi. Eu ia para Barretos, ficava 3 dias em Barretos, sem tomar banho. Só bebendo, só cachaça e naquela orgia. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com alguns hábitos. Eu cheguei com um estilo de vida. Andava de botina. Quando eu casei com a Larissa, eu até toco berrante. Eu tinha berrante, chapéu de cowboy, bota, calça, cinturão. Tinha tudo desse meio aí. Mas eu abandonei. Eu deixei para lá, porque aquilo representava as músicas universitárias, os lugares que eu frequentava, as amizades, as companhias, meu estilo de vida, a forma como eu me comunicava. Hoje eu sou do Ministério Mudança de Vida. E a minha identidade hoje é cidadão do céu. E eu estou num ministério que é muito forte, né? A palavra, o nome da igreja já traz mudança de vida. Então muda tudo em você. Muda o jeito de você falar, muda os seus trejeitos, muda as suas amizades, muda tudo. Então, abandonar o velho homem que tem a mente das trevas, se você não abandonar, você não tem como viver a vida que Deus quer te dar. Está escrito. Meu Deus, está escrito. Então abandone a imoralidade, abandone a ira, o orgulho, a amargura, abandone a mentira, as ofensas, os palavrões, as gritarias, porque para ter parte na vida de Deus, não dá para viver mais do seu jeito. Eu não teria o êxito e a vida ajustada, abençoada que eu tenho hoje, se eu estivesse na igreja, mas continuasse sendo o velho Tadeu daquela época. A Bíblia fala, controle a língua, Provérbios 18, 21. As palavras têm o poder para construir e destruir a sua vida. E quem usa a língua, come do seu fruto. A sua língua pode produzir o ambiente de vida ou de morte, de bênção ou de maldição. Pelas palavras tu serás justificado. E pelas tuas palavras tu serás condenado. Olha o poder da língua. O que está saindo da nossa boca? Ah, esse moleque maldito. Ah, esse salário miserável. Ah, esse trabalho dos infernos. Ah, esse casamento dos infernos. Ah, esse homem que é um cão. O que tem saído da sua boca? Ah, essa renda que não dá para nada. Nunca vai dar mesmo. Nunca vai dar. Seu trabalho nunca vai ser maravilhoso. Esse chefe que é o filho do cão na minha vida, esse chefe que veio para azucrinar a minha vida, essa situação, essa pessoa que se levantou só para tornar minha vida um inferno, vai ser assim que vai ser. Porque está saindo da tua boca. As palavras geram vida. A palavra, a bispa já ensinou a todos nós, ela não serve só para comunicar. A palavra, ela vem para criar. Ela gera vida. O Senhor Jesus disse que toda palavra de fé que sair da sua boca, ela nunca mais volta vazia. Ela vai e realiza aquilo pela qual ela foi ordenada. Por isso que o Senhor Jesus disse, tudo que pedirdes, para você pedir, você tem que abrir a boca e falar, não é? Tudo que pedirdes em meu nome, lhe será concedido. Porque gera vida, o nome de Jesus é poderoso. E o último, colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6, 33. Portanto,
Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer, a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão dadas, lhe serão acrescentadas. Então a Bíblia ensina que um mandamento do Senhor para a minha vida e para você é colocá-lo em primeiro lugar. Então, como é que se coloca Deus em primeiro lugar? A começar pela sua agenda, né? Eu preciso que Deus ocupe a agenda do meu dia, da minha vida. Não, eu não posso falar que, Senhor, o Senhor é tudo o que eu preciso, o Senhor é maravilhoso, eu te amo, Senhor, o Senhor ocupa o primeiro lugar na minha vida, mas você não está no propósito, você não está nos cultos, você não está nos jejuns de sexta-feira. Meu amigo, eu vou falar uma coisa para você, o jejum de sexta-feira é uma coisa extraordinária. É um 0800 direto aqui com Deus, com o céu. É imperdível, imperdível. Então, se Deus está dando uma ordem, você quer que eu te abençoe? Então me coloque em primeiro lugar na sua vida. Mas ao invés de eu estar fazendo o que Deus me mandou fazer, eu estou lá envolvido com a série, né? Eu estou lá nisso ou naquilo. Você pode ter a sua vida, você pode não, você deve ter a sua vida, os seus projetos sociais, profissionais, mas Deus precisa ser prioridade na sua vida. Você precisa buscar, colocar um tempo para o Senhor na sua vida, porque não é o que você faz de vez em quando que vai trazer mudança, mas é o que você faz constantemente. Então, Deus deve ocupar o primeiro lugar na sua agenda, nas suas prioridades, no seu dinheiro. Quando você recebe o seu salário, você já pensa ali no cumprimento dessa ordenança, dessa lei espiritual do dízimo e da oferta? E isso é priorizar a Deus. Nas suas decisões, eu aprendi aqui no Ministério Mudança de Vida o seguinte: não existe uma lista aqui que a gente vai dar para vocês, isso você pode fazer, isso não pode. Esse lugar você pode ir, esse lugar você não pode. Essa companhia você pode, essa companhia você não pode. Você tem o Espírito de Deus. Você sabe aquilo que agrada a Deus. E se você de repente não sabe, se você não tem esse discernimento, ontem eu estava falando com a Kiev e com o Maicon, um casal aqui da igreja, e estava dizendo para eles o seguinte: preste atenção nisso aqui. Você procura só o seu amigo quando você tem problema? Não. Você procura o seu amigo porque você tem um relacionamento com o seu amigo. É verdade ou não é? Você procura o seu amigo só quando você tem grandes decisões para tomar e você quer o conselho dele? Você quer que ele te ajude na tomada de decisão? Não. Eu compartilho ali o meu dia a dia com esse meu grande amigo, né? Eu compartilho ali, a gente tem uma convivência, a gente tem uma comunhão, né? A gente tem um relacionamento. É o meu melhor amigo. Com Deus não é diferente. Com o Espírito Santo não é diferente. Você não pode buscar só a Deus quando você está em grandes crises, ou quando você está enfrentando grandes problemas, ou quando você precisa tomar uma grande decisão. Se você vai a um determinado lugar e você não está claro para você se aquele lugar agrada a Deus ou não, fale com Ele. Fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, essa amizade é de muito tempo. Essa amizade está me fazendo bem ou ela está atrasando alguma coisa na minha vida? Espírito Santo, eu tenho o hábito de frequentar esse lugar há tanto tempo, de ouvir esse tipo de canção, de consumir esse tipo de conteúdo, de investir esse tempo na internet ou com esse assunto há tantos anos. Isso está me fazendo bem ou isso está me atrapalhando em alguma coisa? Conversa com Ele. Ele vai te falar. Ele vai te trazer lucidez. Ele vai te trazer direção. Amém? Então, a mensagem dessa tarde é: a fé supera tudo. Então eu quero convidar para vir aqui a presbítera, hoje presbítera Jesusa, por favor, vem aqui. Nós vamos escutar um exemplo de uma fé que verdadeiramente superou tudo que era o que a presbítera precisava. Boa tarde, presbítera Jesusa. Boa tarde. Boa tarde. Antes da senhora compartilhar conosco a fé que supera tudo, conte pra gente como que a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida. O que a senhora carregava? O que a senhora trazia
contigo. Quando a senhora chegou aqui, quem que era a Jesusa? Então, eu cheguei no Ministério Mudança de Vida dia 14 de janeiro de 2000, dia 19 de janeiro de 2014. Primeiro dia de propósito, de conquista. Me entregaram um empréstimo, onde estava escrito todas as áreas, né? E quando eu cheguei, eu falei assim, porque assim, eu cheguei toda destruída em todas as áreas, todas. E principalmente o emocional, por conta da perda, que eu perdi minha mãe com 6 anos, eu perdi também meu pai, já era já adolescente, porém, isso me deixou muitas marcas. Então, eu era uma pessoa extremamente carente e sensível. Se alguém brigasse comigo, eu já estava chorando. Se alguém me chamasse a atenção, eu já estava chorando. Então, era uma coisa que vinha ao longo da vida, assim, da infância, as traumas, e eu não conseguia, né, me libertar. Eu vi meu pai inclusive faleceu nos meus braços, ele faleceu nos meus braços literalmente, eu vi ele falecendo, morrendo, eu tive do lado, quando a minha mãe morreu também eu estive do lado, então isso me deixou muitas traumas, mas quando eu cheguei no ministério, o que acontece que eu vi o empréstimo para escrever, me explicaram que era para fazer, porque eu não entendia de propósito, não entendia de nada. Aí uma coisa me chamou a atenção, na área de saúde. Aí eu preenchi, porque eu tinha uma filha, eu tenho, né? Essa minha filha tinha 5 anos na época. Ela tinha bronquite asmática, usava bombinha, tomava 5 medicamentos por dia. E quando eu abri o empréstimo, estava escrito saúde, na área de saúde. Aí eu falei assim, eu vou escrever? Deve funcionar, né? Deve funcionar, eu vou ver se funciona. Foi a única coisa que eu escrevi, deixei tudo branco. Aí eu deixei, eu escrevi, e passou 1 mês, passou 2, com 3 meses. Eu percebi que ela não tinha pegado nem gripe, nenhum resfriado, nem as crises. Aí eu falei, nossa, minha filha está curada então. E depois veio a palavra com a bispa, falando que se você tiver fé, né, ela agiu a fé dela com a cura do bispo Murilo. Se você tiver fé também, haja, mas não faça por conta que eu fiz. Mas se você tiver fé, faça. Aí o que eu fiz? Cheguei na minha casa, peguei todos os remédios dela, joguei fora, joguei no lixo tudo, bombinha, remédio, medicamento, tudo. Joguei no lixo. Falei, se ela, em 3 meses que eu estou dentro do ministério, ela não pegou uma gripe, não vai pegar mais. Literalmente ficou 2 anos sem pegar um resfriado, não pegou, Cristo sumiu. Então, o que acontece? Aí eu vi o trabalhar de Deus na minha vida, através da cura da minha filha. Aí eu quis mais. Se Deus curou minha filha, que usava bombinha, crises direto, então, o que Deus pode fazer isso? Pode fazer muita coisa. Deus curou minha filha, pode curar eu. Porque antes de chegar no ministério, eu falava assim, eu quero ser uma pessoa muito forte, eu quero ser uma pessoa forte, corajosa, eu quero mudança. Eu quero mudança na minha vida, eu não gosto da maneira que eu sou. Aí, a minha colega de trabalho falou para mim assim, você acredita que eu encontrei um programa que se chama Mudança de Vida? Ela me falou, eu falei assim, mudança de vida? Existe esse nome, Igreja Ministério Mudança de Vida? Eu que falei para ela, vamos conhecer essa igreja, porque esse nome é muito forte, esse nome é tudo que eu quero. Então, eu vim pelo nome da igreja, Mudança de Vida, porque o que eu queria, mudança de vida. Então, eu cheguei aqui, conheci, me firmei, Deus fez muita maravilha na minha vida. A palavra profética de 2015 mudou, literalmente, a minha vida da água para o vinho, porque a palavra foi, Deus pode tornar grande e forte, e literalmente Deus me tornou grande e forte, e vem trabalhando comigo ao longo desses anos. Eu queria ressaltar, ela me mandou um áudio
uns 20 minutos contando com detalhes. A gente não tem tempo aqui para isso, mas eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Com 6 anos de idade, ela não tinha mais os pais, a mãe dela. Sabe quem criou ela? Um irmão de 12 anos. E aí, uma hora ela estava na casa de um tio, uma hora ela estava na casa de um primo, uma hora estava na casa de um vizinho. E esse menino de 12 anos, que estava ali sempre, né, trazendo algum tipo de benefício para a vida dela. E nesse tempo todo, uma criança sem pai, sem mãe, com 6 anos, indo para lá e para cá, ela foi tremendamente abusada, fragilizada, machucada. Então, quando ela chegou aqui no Ministério Mudança de Vida, só para vocês entenderem, ela chegou com muitos traumas. Ela chegou muito ferida, muito machucada. E aí, quando ela chegou aqui no Brasil e posteriormente no Ministério Mudança de Vida, ela era uma pessoa extremamente vulnerável, fragilizada, que tomava decisões sem saber o que Deus tinha para ela. Então, qualquer pessoa que lhe falasse alguma palavra de ternura ou de carinho, tinha tudo dela. Porque ela era uma pessoa muito fragilizada nessa área. Exatamente. E isso atraiu para a vida dela muitas coisas ruins ainda. Porque ela não tinha o discernimento de filtrar aquilo que vinha de Deus e aquilo que não vinha. Então, quando ela chegou nesse ministério, e ela disse que veio pelo nome do ministério, ouvindo o programa da Bispa na televisão, ela chegou aqui desse jeito. Né? Com um pensamento pequeno, com um pensamento de que ela era ninguém, de que ela nasceu para ser assim, para viver assim. E aí ela lutou pela filha dela, porque ela não tinha mente e cabeça para lutar por ela, porque ela tinha desistido da felicidade. Ela tinha desistido da felicidade, ela tinha desistido da prosperidade, ela tinha desistido dos sonhos dela. Mas ela, ao ver a filha dela sofrendo, a única coisa que ela colocou no projeto foi para que o Senhor ajudasse a curar a saúde da filha dela. Porque no áudio ela me diz que a vida dela era estar em hospital com crises de bronquite da filha dela. E aí ela orou, Senhor, cura minha filha. E depois de 2, 3 meses... ela foi curada. Ela foi curada. E o que é mais lindo no que você disse, presbítera, quando eu identifiquei e eu notei que o Senhor curou a minha filha, eu vi que esse Deus era real e aí eu comecei a buscar a minha cura. Sim, aí eu criei raízes dentro do Ministério Mudança de Vida e sempre quis mais. Aí minha filha curou, minha filha foi curada, aí eu falei, a minha vida não está bem, então eu procurava, depois foi a minha vida profissional, fazia muito tempo, né, que eu estava procurando na minha área e eu não conseguia, tinha feito muitos cursos, tudo é através da palavra. A palavra que uma vez a bispa pregou, entre meio de tantos não, tem um sim. E eu procurei esse sim, eu comecei tudo de novo, vou fazer currículo, vou mandar, eu vou fazer, e veio. O sim para mim veio, e comecei a trabalhar na minha área, que hoje em dia eu sou modelista, né? Então, é tudo através da palavra, através que tudo que vem do altar, a gente tem que pegar, porque a palavra é viva e eficaz e se cumpre. Uma pessoa que chegou sem sonhos, uma pessoa que chegou imaginando que a felicidade não era algo mais para ela, ela se especializou. O ano passado ela foi para Bolívia, que é a terra dela. Ela ajudou espiritualmente, ajudou financeiramente, ajudou aconselhando, ajudou todo mundo lá. Foi e voltou com tudo pago. Hoje ela é uma presbítera do Ministério Mudança de Vida, tá orando, tá no batalhão da cura e da libertação, tá levando alívio para a vida das pessoas, tem como, né, projeto de vida o pastorado. Se você conversar com ela, ela tem testemunhos em todas as áreas. Testemunho da vida espiritual, testemunho na família, testemunho de cura, testemunho profissional. Todas as áreas praticamente da vida dela já foram ajustadas. Tem mais para fazer? Tem, mas aquela mulher que um dia imaginava que a felicidade não era para ela, ela não tinha mais sonhos, não tinha mais esperança, hoje é uma mulher realizada e está aqui testemunhando que é possível sim,
Que se você confiar, como ela disse, eu entrei aqui em 2014, criei raiz. Eu falo como esse povo fala. Eu oro como esse povo ora. Eu jejuo o mesmo tempo que esse povo jejua. Eu participo de todos os propósitos que esse povo participa. E eu hoje vivo os milagres que esse ministério tem vivido há tantos anos. Amém? Amém, com certeza. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Obrigado, presbítera. E eu gostaria também de chamar a presbítera Patrícia, que ela tem um testemunho muito interessante. Lembra da passagem que eu li para você, honrar seu pai e sua mãe? Tem gente, quem aqui conhece alguém que tem um pai que só foi biológico? Levanta a mão. Que nunca teve presente, uma mãe, um pai, que nunca te levou na escola, que nunca te levou na escola, que nunca te defendeu numa briga. Quando você ficou doente, não era ele que te levava lá no hospital. Quando você precisava de ajuda com a lição de casa, não era ele que estava ali. Quando você precisava de um conselho para lidar com uma situação difícil, ele não estava ali. Quando você precisava comprar uma roupa, um tênis, ou comprar um presente para ir no aniversário de algum amiguinho, ele não estava ali. Esse era o pai da presbítera Patrícia. Um pai que aos 2 anos abandonou. Não esteve presente. Não ajudou financeiramente, não ajudou com proteção, não ajudou com cuidado, não ajudou ali sendo exemplo, não ajudou ali em nada. Foi assim mesmo, presbítera? Conta pra gente. Sim, foi exatamente isso. Aos 2 anos, né, minha mãe separou dele, do meu pai, e nós fomos morar em colégio interno, porque eu e mais minhas 2 irmãs. Naquela época, as mães, né, que eram divorciadas, era vista de uma forma, né, exato. Então, ela colocou a gente no colégio interno para que não desse para outras pessoas, né? Só que mal sabia ela que lá num colégio interno, na época, não era um colégio que acolhesse, vamos dizer assim. Então, a gente apanhava, a gente era abusado, era várias situações, né? Mas, enfim, aí relacionado a isso, minha mãe, depois de alguns anos, ela se casou com meu padrasto, que hoje estão há mais de 50 anos, né? Que é a minha idade, então está há mais de 50 anos juntos. E esse é o pai que eu conheço, que é o padrasto. Mas aí, então, o que acontece? Quando eu fiquei 5 anos no colégio interno, quando esse meu padrasto, né, firmou com a minha mãe, ele nos tirou de lá, né? Eu vim com 7 anos. Eu voltei para a casa da minha mãe, não conhecia a minha mãe, não conhecia ninguém praticamente, né? E esse pai, né, o pai biológico, ele ia ver a gente uma vez ou outra, tal, entregava um presente e ia embora. Então, ou seja, depois de muitos anos ele sumiu, aí eu cresci, né, outra mentalidade, meu padrasto foi nos dando suporte, até hoje, um homem abençoado, graças a Deus. E assim, passaram-se alguns anos, meu pai, ele bebeu muito, uma vida inteira ele bebeu, né? Só que ficou um bom tempo, né? Segundo, né, a gente está sabendo, uns 30 anos, vamos dizer assim, sem beber. Até que, eu lembro que acho que foi em 2019, né? Eu estava até falando para o pastor, quando eu mandei o áudio, que foi no propósito de Neemias, porque a gente foi, a minha tia ligou e falou, olha, vocês têm que ir buscar o pai de vocês, dar um jeito, cuidar dele, porque ele está na sarjeta. E ele morava lá em São Bernardo. E foi então, nós fomos, eu e a minha irmã do meio, nós fomos. Aí chegamos lá, ele parecia um mendigo, né, de rua mesmo, acabado, morava num chiqueiro, o quarto era um lixo, né, só tinha lixos, literalmente. E nós pegamos, limpamos tudo lá, pegamos eles, arrumamos as coisas deles e fomos levar uma casa de recuperação. A gente falou, não, a gente vai interná-lo para, né, ele se desintoxicar. Só que chegou na porta, ele fez escândalo, ele não queria ir, né, porque não era aquilo, começou a fazer isso, a gente falou, não, então tá bom, não é aqui, vamos embora. Só que nesse meio tempo de vamos embora, Deus tocou no meu coração no carro e falou, ele vai ficar na sua casa. E eu, dentro de mim, chorando ainda, lágrima desse, eu falando com Deus no meu pensamento, não, Senhor, eu posso cuidar, eu posso, mas na minha casa não. O Senhor falou, no meu coração,
Você não fala que evangeliza as pessoas na rua, você não gosta de evangelizar, então. Só um momentinho. Perceba o seguinte, com 2 anos o pai abandonou, e aí no final da vida o pai apareceu, né, viciado em bebida, vivendo no meio do lixo e doente. E ela já estava dentro do Ministério Mudança de Vida. E aí quando ela tomou conhecimento dessa situação, ela era uma pessoa, uma obreira do Ministério Mudança de Vida. E aí você vê como o Espírito Santo fala, né? Ele foi um péssimo pai para você, mas você vai cuidar dele. Ele foi um péssimo pai para você, faltou com você, mas você vai cuidar dele, você vai amá-lo, você vai cuidar dele. E aí ela levou ele para dentro da casa dele, um desconhecido, porque desde os 2 anos de idade não tinha convivência. Levou ele para dentro da casa dela, né? Alinhou com o marido, tudo. E aí, para você ver que muitas vezes Deus exige de nós exatamente o que está escrito aqui, ó. Honra seu pai e sua mãe para que tudo lhe vá bem e para que Deus prolongue seus dias nesta terra. Você é alguém que tem tratado com bondade aqueles que são da sua casa? Porque ainda que aqueles que são da sua casa tenham sido injustos com você, se você guardar a mágoa, a raiva, o ódio, a rebeldia, a sua vida, é você que vai ficar com a vida travada. É você que vai ficar com a vida paralisada. É você que não vai viver uma vida abundante. Então não é a pessoa que te fez mal, é você. E ela entendeu isso dentro do Ministério Mudança de Vida. E ela fez o que muitas pessoas jamais fariam e não fazem, que foi acolher o pai dela. E depois você vai ver que elas encontraram um lugar para o pai dela e ela cuidou do pai dela até o último dia que ele respirou. Foi isso mesmo? Foi, exatamente, pastor. A gente levou para dentro de casa, né? Até eu estava falando que foi, acredito que foi no propósito de Neemias também, nos 52 dias, porque no caminho indo para casa, eu lembro que eu falei assim no meu pensamento: Senhor, toca no coração do Cláudio, porque eu não sei como que ele vai reagir, né? Levando o pai para casa, né? A gente não conversou, não falou nada. Chegou na porta de casa, o meu marido é muito receptivo, então eu, oi, seu Lázaro, tal, mas quando ele viu as malhas, ele, oi? Tipo, né? O que tá acontecendo, né? Tipo, vai ficar? Então, aí passou, né, alguns tempos, tudo, ficou. Só que o que eu quero que vocês entendam é assim, Deus, ele vai sim nos testar naquilo que você fala que você é. Então eu falava, eu sou uma evangelista, eu amo as almas, eu gosto de evangelizar, né? Eu ia mesmo evangelizar, eu já estava aqui, acho que é 2019, né? Eu cheguei aqui em 2016, 3 anos que eu estava no ministério. Então, Deus tratou de mim assim, na raiz, né? Do meu ser, assim, porque foi para casa, foi um ano assim de muito pesar, eu aprendi demais. Percebi que Deus não queria só o meu pai, Ele queria a mim, queria cuidar do meu coração, porque a partir do momento quando você fala que você perdoou alguém, você tem, a gente fala, eu te perdoo, mas tá, você lá e eu aqui, não. O perdão é você olhar dentro do olho de uma pessoa que te fez mal e falar, sim, eu te perdoo de todo o meu coração. E quando aconteceu isso, Patrícia, foi logo que ele chegou na sua casa? Claro que não, não conseguia nem chamar ele de pai. Mas foi no finalzinho de um ano, quando as coisas dentro da minha casa já não estavam legais, porque eu e meu esposo já estavam tendo umas contendas por causa dele, porque ele era um homem muito difícil. E aí eu pedi para Deus e fiz uma aliança e falei, Senhor, arruma um lugar para ele ficar, que eu possa estar indo cuidar dele, e eu vou cuidar dele até o resto dos dias dele. Isso foi o meu acordo com o Senhor. Sendo assim, uma semana depois, meu esposo foi procurar uma casa e achou uma kitnet, assim, nós mobiliamos, eu e minha irmã, tudo, e foi assim que aconteceu. Ele foi para lá, para a kitnet, eu cuidava dele, acordava às 5 horas da manhã, todos os dias eu ia lá, fazia comida, congelava algumas coisas, dava banho nele, levava ele no médico e tal, e vinha para a igreja. Isso foi durante quase 6 meses. Uma vez por semana? Todos os dias, de domingo a domingo. E quando ele podia, eu trazia ele para cá. Quando ele estava conseguindo andar, eu trazia já ele para a igreja. Mas aí aconteceu que
Nos 3 meses que ele estava na casinha, ele sofreu um acidente, quebrou o braço. E nós levamos ao hospital. E no hospital descobriu que ele já estava com um câncer de pulmão terminal. Né? Foi aí que tudo começou. O câncer explodiu, ele ficou enorme. Eu até brincava com ele depois que eu já tinha o perdoado, a gente já estava mais próximo, eu já chamava ele de pai, eu já olhava para ele com outros olhos. Na verdade, eu já não olhava mais para ele com o olho assim de um pai e tal, e sim de uma alma ser salva, que hoje é o meu propósito e objetivo, de servir de verdade. Quando eu entendi isso ficou muito gravado no meu coração. Eu já olhava para ele com a salvação, eu queria que ele fosse salvo. Esse era o meu ponto principal. Então eu já não via mais ele como um pesar. Eu via ele como uma alma a ser salva. O meu objetivo era salvá-lo. Entendeu? E aí foi assim que aconteceu. E nos últimos dias dele, né, quando descobriu o câncer, tudo, ele começou a usar aquele aparelho oxigênio de carregar, já estava quase com 100 quilos, ele era assim, um palito. Mas quando o câncer ele explode, assim, o pulmão, a água do pulmão, ela desce e a pessoa fica muito inchada. Então, você imagina, eu ia levar ele com aquele negócio até o banheiro, dava banho nele, trocava fralda, tal. E brincava até com ele, falava, oba, esse ano a gente vai ter um Rei Momo. Ainda brincava assim, porque ele até dava risada, né? Mas assim, para amenizar a situação dele, entendeu? Então, assim, foi difícil, mas Deus tratou o meu coração. Eu olhava para ele com carinho, eu olhava para ele agora com amor de verdade. Um amor que nem eu sabia que eu sentia, que eu tinha. Agora imagina você está aqui nessa terra, aí Deus coloca no seu coração uma palavra como essa, uma mensagem como essa, e traz um exemplo como esse que ela viveu. E você tem uma pendência, às vezes, que é algo parecido como ela teve. De repente não é seu pai, de repente pode ter sido seu pai, sua mãe, um parente seu, uma pessoa que faltou muito com você. Se você ouve o Espírito Santo falar nessa tarde como tem falado, vai lá. Seja luz na vida dessa pessoa, seja uma bênção na vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque não existe 2 céus. Imagina que vá você e essa pessoa para o céu. Não tem 2 céus. Quem que não vai, pastor? Não vai aquela pessoa que o Senhor disse aqui. Se você lembrar que tem uma pendência com alguém, vai lá primeiro, faz as pazes com ele e depois venha e me adore e traga a sua oferta. Ela tinha no coração ser uma evangelista do Senhor. E ela estava ajudando as pessoas lá fora. E o Senhor colocou no coração dela ajudar as pessoas dentro da casa dela. E ajudar aquele que menos a ajudou. E ser ali um alívio na vida de quem sempre foi um peso. E levar cura na vida de quem sempre trouxe dor na vida dela. E isso, ela mandou uma mensagem para o mundo espiritual. Que ela é uma evangelista para o reino do Senhor, independente a identidade de qualquer coisa. Posso dar um adendo ainda? Funciona assim, pessoal. O passado, o perdão, na verdade, ele não apaga o passado, ele não apaga nada do que fizeram com você. Mas ele abre portas para um futuro grandioso, como é a palavra profética desse ano que nós temos. Então isso você tem que entender. O perdão não importa se a pessoa vai te perdoar ou não, se você chegar lá e pedir perdão para ela. Isso não importa. O que é importante é a sua libertação. É você saber que você ficou livre daquilo que te afligia. É você viver de verdade, não só por imagem. Porque por um bom tempo eu vivi por imagem. Eu vivia por imagem. Eu sorria aqui dentro e chorava por dentro. Por bons anos da minha vida. Até isso acontecer. Deus queria que isso, só faltava isso. Para que eu fosse uma serva de verdade, entendeu, do Senhor. Só faltava isso, e isso é o que prende muito as pessoas. Fechou todas as portas. Fechou tudo. Tudo que, já hoje não tem mais nada para me acusar. As coisinhas que a gente faz, pede perdão para Deus, está tudo certo. Mas o que nós escondemos tem poder sobre nós. Isso é fato. E atrasa os planos de Deus. Totalmente. Hoje eu vivo livre, eu sou livre para viver o que Deus tem para a minha vida. Glória e para a sua também, em nome de Jesus. Uma salva de palmas. Amém. Muito obrigado. Parabéns. Lindo, lindo. Glória a Deus. Se coloque de pé.
em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso, não é? Sabe, igreja, eu e você, nós somos a Bíblia que as pessoas aí fora vão ler. Quando você vê testemunhos como o da presbítera Jesusa, de uma pessoa que chegou no Ministério Mudança de Vida, acreditando que a felicidade não era para ela, que uma vida realizada não dizia respeito a ela, que ela não merecia, ela não tinha mais esperanças, não tinha sonhos. Quando você vê alguém chegando aqui na igreja como a presbítera Patrícia, que poderia ter perdido a salvação da vida dela, porque se você não está em paz com todos, você não vai entrar no reino dos céus. Se o Senhor Jesus disse, se você perdoar aqueles que te ofendeu, o Senhor vai perdoar suas ofensas. Mas se você não perdoar aqueles que te ofenderam, o Senhor também não vai perdoar o que você fez. E aí ela entendeu isso. Então, por essas vidas é que esse ministério existe. Por tantos outros exemplos como estes, de pessoas que estavam ali desacreditadas, de pessoas que estavam ali feridas, machucadas, de pessoas que chegaram a essa igreja arruinadas, destruídas, com as suas vidas bagunçadas, e hoje estão aqui servindo de exemplo, edificando a minha, a sua fé, de que o Senhor não mudou. Ele operou milagres quando Abraão se colocou na condição. Ele operou milagres na vida de Gideão. Ele operou milagres na vida de José. Ele operou milagres na vida de tantas pessoas. Os religiosos da época de Jesus se incomodavam com Jesus porque o Senhor Jesus, ele trazia uma palavra acompanhada de ações, e ele dizia, o reino de Deus não consiste apenas em histórias, em passagens bíblicas, o reino dos céus, ele é poder. E o Senhor Jesus curava, e libertava, e transformava a vida de todos aqueles que pela fé se aproximavam e se chegavam até Ele. E não mudou, Ele não mudou. O mesmo Deus que agia no passado, continua agindo hoje. E hoje, nessa tarde, você escutou o que o Senhor fez, o que o Senhor transformou, o que o Senhor curou, o peso que o Senhor tirou, a nova história, o novo futuro que o Senhor deu a essas pessoas, o quanto o Senhor destravou a vida delas. Como a presbítera Jesusa disse, quando eu notei e vi que o Senhor tinha curado a minha filha, eu fiquei refletindo, o Senhor existe, Ele curou a minha filha não sofre mais de bronquite, eu não tenho que estar mais nos hospitais, eu joguei fora, pastor, a bombinha, eu joguei fora os remédios, porque eu entendi que aquele problema que eu enfrentava, a origem dele era espiritual. Quando eu vi que o Senhor curou a minha filha, eu comecei a buscar que o Senhor curasse a minha mente, curasse o meu coração, curasse as minhas feridas, curasse as minhas dores. Como a presbítera Patrícia disse, eu sorria por fora, eu tinha uma imagem de uma pessoa alegre, mas eu tinha situações ainda não resolvidas com meu pai, uma mágoa, uma raiva, uma revolta. E eu tive que acolher, eu acolhi ele dentro de casa, e o Espírito Santo começou a me colocar amor, e aquele homem que só trouxe dor, aquele homem que me abandonou, aquele homem que foi o motivo pelo qual eu fui ali, eu apanhei, fui abusada. Eu aprendi, pelo amor que o Espírito Santo colocou no meu coração, a chamá-lo de pai. Eu aprendi a amá-lo, eu perdoei. Eu fiz exatamente aquilo que o Senhor mandou fazer, eu fiz a minha parte. E aquele peso, aquele sentimento não existe mais no meu coração, e destravou a vida espiritual dela. E desde então destravou a vida ministerial dela. E desde então destravou a vida que ela levava ali, que ela tinha áreas para ser mais feliz, que hoje ela vive realizada. Você olha para a vida delas, tudo ajustadinho,
tudo fluindo, tudo caminhando. Ela também tem as lutas delas, mas vencendo todas. Não tem mais porta aberta. Ajeita a sua vida. Abraão caminhou 10 anos com o Senhor, mas mesmo caminhando com o Senhor, ele fez aquela lambança de tentar resolver do jeito humano as coisas e atrasou a vida dele em mais 13 anos. Tem muita gente dentro das igrejas que tem bons anos de caminhada com Jesus, mas não estão vivendo um milagre, porque estão atrasando a sua vida de coisas que precisava sair de você. O Senhor precisava extrair de Abrão, aquele homem com medo, inseguro, precipitado, saiu. E hoje de manhã a bispa estava nos ensinando. Isaac levou 9 meses para ser gerado, mas Abraão, o pai da fé, levou 24 anos para ser gerado. E isso tudo aconteceu por decisões dele mesmo. Aprenda com esse ensinamento dessa tarde, para que Deus acelere a sua vida. Seja como esses funcionários do dirigente da festa. Eu vou fazer milagre, disse Jesus. Eu vou transformar a água em vinho. Vão e encha os potes. E eles deram 60 viagens com balde e encheram 6 talhas de 100 litros. E depois de 60 viagens, o Senhor transformou a água em vinho, e eles testemunharam aquele milagre, porque eles fizeram a parte deles. Você é agente de milagres. Quando o Senhor te der uma ordem simples aqui deste altar, como deu ao coração da presbítera Patrícia, acolha esse pai, acolha esse homem que está na sarjeta, acolhe esse homem que está embriagado, acolhe essa pessoa, seja bondosa com ele. Ela foi lá e fez o que o Espírito Santo mandou fazer. Faz o que o Espírito Santo te manda fazer, que você vai acelerar a sua vida, porque ainda há um pouco de tempo que há de vir virá, e não vai tardar na sua vida. Amém? Levante aí ao alto os seus projetos, que nós vamos orar, nós vamos consagrá-lo. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, é munidos desta fé, é na autoridade do Teu nome, Senhor, que nós apresentamos a cada necessidade, a cada situação, a cada circunstância, a cada nome de pessoa que aqui neste projeto está representado, meu Pai. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós quebramos, anulamos e cancelamos as maldições que acompanham, meu Deus, aquilo que aqui está representado neste propósito, meu Pai. Maldições de família, maldições hereditárias, maldições, meu Pai, Senhor, na saúde, aquilo que vinha cometendo na vida, meu Pai, dos nossos antepassados, e que ainda insiste, meu Deus, em arruinar a vida do nosso povo, problemas sentimentais, problemas familiares, problemas com os filhos, crises no casamento, crises financeiras, escassez, espírito de miséria, de vergonha, de humilhação, de destruição, de tristeza, aquilo, meu Deus, que tem se levantado para roubar a esperança, para tirar a paz, meu Deus. Pessoas que hoje não têm mais sonhos, pessoas que hoje não mais projetam, pessoas que hoje, meu Deus, não têm, meu Pai, a disposição de participar de propósitos de fé, de jejuar, de clamar, meu Deus, por mudanças de vida. Levanta, Senhor, levanta com o Teu Espírito, abre a mente, meu Deus, assim como o Senhor abriu a mente de Lídia, para que ela entendesse a oração, a pregação de Paulo. Abra, meu Deus, as nossas mentes, para que nós possamos ter a revelação do que devemos fazer, do que devemos corrigir, do que devemos realizar, da posição que devemos assumir, meu Pai. Não nos entregue
entregue, Senhor, nós te pedimos, não nos entregue, Senhor, aos nossos próprios desejos e vontades e necessidades, porque todas as vezes, Senhor, que tomamos decisões baseadas em nossas necessidades, acaba mal, Senhor. Todas as vezes que somos entregues aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, meu Pai, tomamos decisões erradas. Espírito Santo, assim como o Senhor falou com a presbítera Patrícia, assim como o Senhor, meu Deus, falou com a presbítera Jesusa, fale com cada um aqui nesta noite, meu Pai, para que possamos nos levantar, para nos tornarmos tudo aquilo que o Senhor nos criou para ser. Meu Deus, a tua palavra para este ano é pensar grande, pensar como Deus, é celebrar, meu Pai, meu Deus, procurar espaço, estender as tendas, fincar as estacas, porque é coisa grande que o Senhor tem para nós, não é coisa pequena. O Senhor tirou Abraão de dentro da tenda, porque a tenda, meu Deus, fazia com que ele tivesse uma visão limitada. O Senhor confrontou aquela visão limitada. Confronte, Espírito Santo, revela-nos aonde precisamos mudar, se é a forma de pensar, se há sentimentos e emoções que ainda ocupam o nosso coração, que tem atrasado a nossa vida, se ainda é um tipo de perdão que não liberamos, se ainda é um tipo, meu Deus, de comportamento que não eliminamos de nossa vida, se é palavras negativas que ainda tem saído de nossa boca, se são pensamentos contrários, se é uma fé oscilante, mostra-nos, revela-nos, Espírito Santo, porque este ano de 2026, Senhor, nós não aceitamos, meu Pai, Senhor, não aceitamos entrar nesta promessa, não aceitamos, meu Deus, atrasar os planos do Senhor em nossas vidas. Nós vamos viver, meu Pai, uma vida extraordinária, nós vamos ouvir um novo som, novas notícias, novos resultados, uma nova vida, uma nova história, meu Pai. Meu Deus, altera o curso da vida destas pessoas que conosco estão, meu Pai, abençoe a vida delas. Eu declaro, eu profetizo, que assim como nós escutamos que o Senhor fez na vida da Patrícia e da Jesusa, vai fazer na sua, vai fazer nas áreas da sua vida que precisam mudar, e eu creio e eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que muito em breve vai ser você que está aí, que vai estar subindo aqui neste altar para compartilhar, para ser uma testemunha viva do que Deus está fazendo e ainda vai fazer mais na sua vida. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.